quadrado e a sua área dada em A maiúsculo em centímetros quadrados. Aqui tem uma tabela de relação, né? A medida de lado 1 dá 1, medida de lado 3, 9, 4, 16, 5,5, 30, 25, 10 de lado dá 100 de área, e aí ele generaliza com a letra L para lado, então a área é lado ao quadrado. Então tem lá o item A, o que é dado em função do quê? Né? Então, o que é dado em função do quê? Vamos usar aqui um texto. Então, o que é dado em função do quê? A área é dada em função do lado. Então, dependendo da medida do lado, eu tenho uma área. Se eu tenho o lado 1, a área é 1, porque é 1 ao quadrado. Se eu tenho medida de lado 3, 3 ao quadrado, eu tenho área 9. Então, o item A área é dada em função do lado. Item B. Qual é a variável dependente? Quem depende? No nosso caso aqui, a variável dependente é a área, né? Que a área depende do lado. Item C. Quem é a independente? No nosso caso é o lado. Então, a área depende do lado. Então, o lado é minha variável independente. Letra D. Ele diz qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área. Então, a lei da função é a mesma coisa que a fórmula, né? Função, fórmula, regra. Nós já falamos sobre isso no vídeo de conteúdo de função. Então, a gente sabe que, nesse caso, a área, que a gente está dando pela letra A maiúscula, é igual a Lzinho, né, que é o L minúsculo, de isolado, elevado ao quadrado. Então, essa é a nossa função. Se eu fosse generalizar uma função nesse caso aqui, eu falaria f de x, uma função de x é igual a x ao quadrado. De maneira genérica. Como nós temos um problema, que é a área medida de lado, então ele nos dá os elementos, a gente pode trabalhar com os próprios elementos, tá bem? Item E. Qual é a área do quadrado cujo lado mede 12? Então, a gente vai fazer a aplicação dessa fórmula, ou dessa função, dessa regra, como vocês queiram. Ele falou que a medida do lado é 12, então a área é igual a 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Então, a área, nesse caso, é 144 centímetros quadrados. Numa função, né, no caso de uma fórmula, eu tenho duas variáveis. Então, eu tenho duas perguntas. Se eu der o lado, qual é a área? Se eu der a área, qual é o lado para gerar essa área? Então, eu tenho essas duas perguntas que eu posso fazer. E no caso do exercício aqui, ele está falando isso. Qual é a medida do lado do quadrado cuja área forma 169 centímetros quadrados? Quer dizer, então agora ele me deu a área, falando que é 169 centímetros quadrados,
e ele quer saber que lado ao quadrado gerou 169. Então, aqui a gente vai aplicar função, né? No caso, se eu tenho quadrado, eu troco de membro e passo como raiz, ou eu posso aplicar raiz dos dois lados. Aí vocês podem escrever da melhor maneira que vocês quiserem. Então, eu tenho que raiz de 169. Melhorar esse 9. Então, o meu lado é 13 centímetros. A gente sempre coloca a unidade, tá? Eu deixo para colocar aqui no final. Então, 13 centímetros. Então, esse foi o nosso primeiro exercício. O exercício 2, ele tem dois itens, vou fazer aqui, deixar eles separados. Então, vamos lá, o primeiro. Ele quer que responda, no caso, ele quer a função, né? Ele quer saber qual é essa fórmula. Então, ele fala que a diagonal, a medida da diagonal de um quadrado é dada em função da medida do lado. E ele quer saber qual é essa forma. Vamos desenhar a representação de um quadrado. Então, ele fala que o quadrado tem lado L. A gente sabe que o quadrado, todos os lados são iguais. Ele me diz que existe uma diagonal. Vou marcar essa diagonal aqui, do quadrado. Ele chama essa diagonal de D. E ele quer saber a fórmula matemática para essa diagonal. Quer dizer, qual vai ser essa função? Né? Porque a diagonal vai depender do lado. Então, como eu calculo isso? Através de Pitágoras. Eu tenho que D ao quadrado, aqui é a minha diagonal, e a minha diagonal, na realidade, é a minha hipotenusa, né? A gente vai pensar aqui no ângulo reto. Então, esses são os meus catetos. Então, vai ser um lado ao quadrado, mais um outro lado ao quadrado. Então, eu tenho aqui a diagonal ao quadrado. Eu tenho um lado ao quadrado mais um lado ao quadrado. Então, eu tenho dois lados ao quadrado. Como eu tenho d ao quadrado, que é diagonal, eu quero saber só diagonal e não quadrado, eu posso passar esse quadrado como raiz. Vai ficar raiz de 2 vezes L ao quadrado. Eu sei que eu posso, dentro da radiciação, tem a propriedade que se eu fizer a raiz de um produto, é a mesma coisa que fazer o produto das raízes. Eu posso dividir isso em raiz de 2 e raiz de L ao quadrado. E aqui eu vou fazer a simplificação da raiz, né? Raiz de alguma coisa ao quadrado é o meu radicando. Então, minha diagonal é igual a L raiz de 2. Okay? Raiz de 2 é um número irracional. A gente já falou sobre isso também. Então, agora eu tenho a minha função. A diagonal depende do lado. Quando? Como vai ser essa fórmula? A diagonal vai ser sempre o lado raiz de 2. Não importa qual seja o lado do quadrado, vai ser sempre o lado raiz de 2. Ok? O item B, também eu vou fazer uma definição aqui antes, para que mais claro, acho, na interpretação. Primeiro passo é definir quem é π, tá? Toda vez que nós temos uma forma circular
Pode ser uma moeda, pode ser uma lata circular, um copo circular, ventilador, qualquer elemento, um tanque de combustível. Então, o tamanho não importa. Nós reconhecemos o elemento π, normalmente, como 3,1415 e assim por diante. A gente já falou sobre ele, é um número irracional, então é um número infinito aqui, não tem repetição. Mas como eu chego nesse valor? Esse π, ele é gerado pela divisão, né, ou pelo quociente, como queiram, do comprimento. Vou escrever aqui comprimento. Fica melhor escrever. Comprimento pelo diâmetro. Então, a gente vai falar sobre isso já. Vou escrever assim. Acho que vai ficar melhor para definir aqui. Pronto. Eu vou passar um traço aqui e já resolvi. Esse quociente, essa divisão, essa fração, não importa. Toda vez que eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, eu vou encontrar o valor de π. Agora, vamos entender como é isso. O que é o comprimento? Vamos pegar aqui a ideia de um círculo, tá? Vou fazer um círculo aqui. Eu tenho um círculo, poderia pensar também na circunferência, não importa. Então, só recortar. Preciso ver esses elementos. O que é o comprimento? Se eu marcar um ponto, tá? Vou marcar um ponto aqui em azul. Acho que melhor vermelho. Se eu marcar um ponto na circunferência, vamos chamar esse ponto de A, e der a volta nessa circunferência, seja sentido horário ou anti-horário, e voltar nesse mesmo ponto, eu tenho o comprimento da minha circunferência. É a volta toda nessa circunferência ou num círculo. Ok? Diâmetro. Diâmetro é a distância de um ponto, de dois pontos na circunferência, né? É a distância de dois pontos na circunferência, então tem um ponto A e um ponto B, sendo que esse ponto, perdão, esse segmento vai passar pela origem da minha circunferência, então vai passar aqui pelo centro. Então, quando eu ligo esses dois pontos, então esse A e B, a gente tem um segmento AB, a gente representa com um traço em cima o segmento, e esse segmento é o que a gente chama de diâmetro, tá bom? Tá difícil de escrever aqui, vamos escrever aqui com textinho mesmo. Nosso diâmetro, tá? Então, de A a B é o nosso diâmetro. Acho que tá aí tranquilo, sem dúvida. Então, eu preciso pegar o comprimento, que é a volta toda, e dividir por esse diâmetro. Vamos ver mais alguns elementos. A distância entre o centro e um ponto no círculo, na circunferência, né? Se eu pegar um ponto aqui, vou chamar ele de C, essa distância aqui é conhecida como raio. Então, identificando entre A e O e B e O, eu também tenho um raio. Então, aqui também seria meu raio, vamos chamar de um R minúsculo, tá?
e aqui também de um R minúsculo. Então, como eu posso escrever isso? Que essa distância do centro até um ponto na circunferência, que é o meu raio, eu posso falar que OA segmento OA, o segmento OB, tanto faz, AB, perdão, AO, OA, BO, OB, qualquer um deles, vai identificar o meu raio. O que eu posso tirar disso? Que o meu diâmetro é a mesma coisa que 2 raios. Então, eu posso trocar meu AB por 2 raios. Então, a medida de um diâmetro é a mesma coisa que 2 raios. Então, eu posso reescrever aqui. Então, isso aqui também é igual a 2 raios. Tudo isso para quê? Para que a gente defina a fórmula que ele quer, a expressão. Ele quer o comprimento em relação ao raio. Então, vamos lá. Π é dado pelo comprimento, que a gente vai chamar de C maiúsculo aqui, conforme ele nos deu no enunciado, dividido pelo diâmetro. A gente está aqui na mesma fórmula inicial. Com as informações que eu tenho em relação à circunferência, eu observo que π também pode ser escrito como C sobre 2R. Por que 2R? Porque um diâmetro equivale a 2 raios. Como ele quer que a expressão seja de C em função de R, então eu estou trocando diâmetro por raio. Como 2R está dividindo C, eu posso trocar ali de membro, passar ele multiplicando. Então, ficaria π vezes 2R. A gente sabe que quando tem número e letra junto, está multiplicando. Então, tudo multiplicado, igual a C. Agora, a gente escreve na forma que a gente já conhece. O comprimento de uma circunferência ou de um círculo qualquer é dado por 2 πr. 2 vezes π vezes r. Essa é a fórmula que normalmente a gente observa nos livros, que nos é ensinada. A ordem não importa, porque os fatores, né, a ordem dos fatores não altera o produto, quer dizer, não importa se está multiplicando. Se eu quiser escrever R2π, π2R, 2Rπ, não importa. De qualquer maneira, você vai conseguir calcular o comprimento. Então, aqui a gente gerou essa expressão que calcula o comprimento em função do raio. De acordo com o raio, a gente vai ter a medida do comprimento. Ok? Próximo. Exercício 5, ele vai pedir para expressar apenas as funções, né, em relação ao enunciado. Então, uma maneira de a gente praticar é escrever as funções. Lembrando, eu vou fazer aqui uma anotação, que a gente pode escrever como f de x ou y. É a mesma coisa. F de x ou y é a mesma coisa. A gente vai escrever todos em f de x, tá bom? Então, qual é a função? Então, qual vai ser o meu f de x? Que é associada à terça parte. Quando eu falo parte, eu sempre vou pensar na divisão de partes. Então, quando eu falo metade, eu sei que é dividido por 2. Quando eu falo terça parte, dividido por 3, quarta parte dividido por 4,
e assim sucessivamente. Então, eu sei que essa função que eu quero gerar é uma função de terça parte. Então, vai ser de um valor dividido por 3. Item B, ele fala da função de x, que vai ser o dobro diminuído de 3. Quer dizer, que número o dobro de um número diminuído de 3. Diminuído, subtração. Então, a gente vai ter uma função que vai ser o dobro de x menos 3. Item C, a minha função vai ser a metade somada de 3. A metade é dividir por 2. Então, x sobre 2 somado de 3 unidades. E a função D vai ser seu cubo somado com seu quadrado. Então, x cubo mais x quadrado. Que é apenas leitura e interpretação para a montagem das funções. O sexto, agora a gente vai praticar. Eu vou separar elas aqui, um do ladinho da outra. Eu preciso escrever, então, agora a função, essa lei de formação, função, regra, como vocês quiserem, em relação a esse problema. Um fabricante produz objetos a um custo de R$ 12 a unidade e vende por R$ 20 a unidade. Portanto, o lucro Y, né, ele chama de Y, então posso usar Y, F de X, a mesma coisa. Então, o lucro Y do fabricante é dado em função do número de X unidades produzidas e vendidas. Então, ele quer saber o lucro. Como eu sei o lucro? Se eu gastei 12 para fazer e vendi por 20, para saber o lucro, eu faço 20 menos 12. Mas como eu quero agora gerar uma lei de formação, então eu vou ter que fazer o seguinte: se depende do número de peças produzidas, né, de unidades produzidas, eu vou usar aqui o número inteiro 20 e 12, tá? Como é R$ 12, né, não tem centavos, 20 reais não tem centavos, vou usar uns números inteiros. Então, vai ficar como? 20 de cada peça produzida, é o quanto eu vou vender, menos 12 por peça produzida que eu gastei para produzir. Então, eu vou gerar a função de y. Se eu tenho 20x e tiro 12x, então meu lucro será de 8x. Quer dizer, se eu tiver uma peça, né, uma unidade desse objeto, eu vou vender por 20 e gastei 12 para produzir, eu vou ter R$ 8 de lucro. Se forem duas peças, eu vou vender por 40, vou ter gasto 24, então 2 vezes 8, 16 será o meu lucro. E assim sucessivamente, tá? Uma aplicação direta da leitura do problema convertendo em função. O item B também é a mesma coisa. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 metros quadrados de área verde por habitante. Então, ele pergunta, a área verde mínima Y, que vai ser a nossa função, que deve ter uma cidade é dada em função do número de habitantes. Tem X número de habitantes. Como vai ser essa função? Então, para saber a área que a cidade vai precisar
né, a área verde que a cidade vai precisar, e cada habitante corresponde a 14 metros quadrados, então eu vou ter 14 vezes x. Um habitante é 14, 2 é 28, e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho aqui a minha função ou a minha lei de formação. Exercício 7 também é um exercício onde a gente vai gerar a função e responder os itens. Então, o primeiro passo aqui é interpretar para escrever a função, que é o nosso item A. Nosso item A diz: escreva no caderno a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada em um dia por dia em função do número X. Então, quem é Q e quem é X? Q é a quantidade de reais arrecadado, né, o valor que eu ganho, e X é o número de clientes. Lendo o problema agora. Um cabeleireiro cobra R$ 12 pelo corte de clientes com hora marcada. Então, R$ 12 a cada hora marcada. E R$ 10 sem hora marcada. Então, a pessoa chega lá, corta por 10. Se ela marcou o horário, ela paga 12. Ele atende por dia um número fixo de clientes com hora marcada. Então, essa informação é muito importante. Então, ele tem aqui um valor fixo. E o valor variável, que vai ser o nosso X, para cliente que não marcou hora. Então, quando eu for montar essa função, a nossa função vai ser Q em função de X, quer dizer, a quantidade que ele ganha, vai ter que ter duas partes. A primeira, a fixa, que é, de novo, vou usar 12 e 10, já que os valores de reais são inteiros, tá bom? Então, ele tem R$ 12 vezes 6 de parte fixa. Por que de parte fixa? Porque é com hora marcada. E ele atende 6 clientes por dia com hora marcada. Então, essa vai ser a nossa parte fixa. Então, independente de quantas pessoas ele atenda num dia, essa parte, que vão ser R$ 72, vai ser sempre a entrada diária dele, independente do quanto ele faz. Mais a parte variável, que vai ser R$ 10 a cada corte. Então, R$ 10 por pessoa que entrar. Então, essa aqui vai ser a minha parte variável. Minha parte variável. Então, num dia ele ganha 72, mais o quanto ele cortar. Então, vamos gerar agora a fórmula. Vai ficar Q de X é igual a 72 mais 10x. Então, essa vai ser a fórmula. Item B. Qual foi a quantia arrecadada em um dia em que ele atendeu 16 clientes? Então, eu quero saber, no dia ele atendeu 16 clientes, tá? Então, o problema é com 16 clientes. Vou mudar aqui. Para ele atender 16 clientes, quantos clientes ele vai ter variável? Ele vai ter 10 variáveis. Por quê? Se ele atendeu 16 em um dia, no texto diz que
num dia ele atende 6 fixos. Então, 6 já foram contados no 72. Então, os 6 clientes iniciais já estão aqui no 72. Faltam 10. Então, aqui eu vou ter 10, que vai multiplicar o meu 10 aqui. Então, entenda, ele fala que tem 16 clientes em um dia. Nesse dia, eu tenho que descontar os 6 que são fixos, sobram 10 variáveis. Então, eu vou só multiplicar por 10. Então, vai ser R$ 172 nesse dia. Aqui eu coloco o valor 00 para a resposta. No item C, é uma questão também da nossa atenção. Ele diz assim, que num dia, né, ele quer saber qual foi o número de clientes que ele atendeu em um dia, que ele arrecadou R$ 212. Quer dizer, então, 212 é o valor do meu QX, né, a quantia que ele arrecadou. O 72 é fixo, representa 6, eu tenho que lembrar isso, eu tenho 6 pessoas que estão aqui fixas, e o meu 10x. Resolvendo isso, vou trocar o 72 em membro, né? Vai ficar 212 menos 72 igual a 10x. Podia trocar do 10, fazer toda a continha. Aí vocês, na hora de desenvolver a equação de primeiro grau, passa da melhor maneira. Aqui eu tenho 140, né? Então, eu posso falar que vai ficar 140 sobre 10. Isso vai ser x, né? Então, meu x vai ser igual a 14. Mas essa é a resposta? Eu vou dizer para vocês que não. A resposta é que 14 são as variáveis. Eu tive 14 clientes variáveis, porque 140 a R$ 10 são 14 clientes, então eu tive 14 clientes que foram sem marcar horário. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho mais 6 clientes todos os dias que estão com hora marcada. Então, a resposta, 20 clientes. Dificuldade de escrever clientes. Pronto. 20 clientes. Vou fazer o item D aqui. Item D. Vamos ver, né? Qual a expressão que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X? Então, eu quero saber quantos clientes ele atende por dia. Por dia, ele atende 6 clientes fixos, mais X clientes variáveis. Essa vai ser a função em relação a C, né? Porque eu quero saber clientes. Num dia, ele tem 6 fixos e mais os variáveis. Continuando a resolução, só lembrando da definição de funções, né? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma regra, então aqui a gente reforça a lei, a regra, né, que vai indicar como associar cada elemento de um conjunto A
a um único elemento de conjunto B. E eu também peguei lá uma nota que a gente tinha utilizado nas aulas de conteúdo, que é todos os elementos de A têm que ter correspondente em B. Então, todos os elementos de A têm correspondente em B. Cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Então, tem que seguir essas duas regras para ser função. Ok? Então, aqui o exercício diz: quais dos seguintes diagramas representam a função de A em B? Alguém também me perguntou sobre B em A. Pode ser também, tá? Aí você define a lei de B em A, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, quando eu pego o item A, que leva o 2 no 0, 3 no 1, 4 no 2, o 5 no 3, eu tenho uma função sim ou não. Eu tenho que observar essas duas regras, essas duas definições aqui. Todos os elementos de A têm correspondente em B? Sim. Todos de A têm correspondente em B. Cada elemento de A corresponde a um único elemento em B? Sim. O 2 é elevado no 0, 3 no 1, 4 no 2 e 5 no 3. Quer dizer, cada um que eu pego em A, encontro um valor em B. Então, a resposta primeiro é sim. Tá, deixa eu fazer aqui. Já coloquei aqui as respostas para a gente colocar. Então, esse primeiro, sim, é a função. Item B é função? Eu vou observar. Todos os elementos de A têm correspondente em B? Não. O elemento 0, né? Vou trocar aqui. Elemento 0 não tem correspondente em B. Logo, não é função, tá? Não importa a segunda. Tem que ter as duas definições válidas. As duas têm que ser verdadeiras. Senão, não é função. Então, nesse caso, não é função. Item C. Todos os elementos de A têm correspondente em B? Sim. De B de A, saem todos, sai um de cada para um elemento em B. Então, todos os elementos são ligados em B. Cada elemento de A corresponde a um único elemento em B? Sim. Então, também é verdade. Porque de um valor de A, não saem dois valores, sai apenas um. E não importa se é um único valor para todos os de A. Não importa. O que tem que importar é que todos têm correspondente e que de A saia um único valor, e não dois. Não pode sair duas setas de A. Tá bem? Então, esse aqui também é função. Então, a resposta é sim. Obviamente, o outro vai ser resposta não, né? Porque todos os elementos de A têm correspondente em B? Sim. O 0 tem, o 4 tem e o 9 tem. Mas de A sai um único para B? Não. Eu tenho o 4 aqui que saem dois valores em B. Então, não atende a segunda definição aqui. Então, não é função. Tá ok? Então, é bem simples. Segue as duas regras que você vai saber se é função ou não. O exercício 12, ele dá dois conjuntos. O conjunto A, que é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, menos 1, 0, 1, 3 e 4. Ele fala que existe uma correspondência dos dois através de uma fórmula aqui, ó, de uma função, y é igual a x². Então,
y igual a x ao quadrado, onde x são os elementos que pertencem a A e y são os elementos que pertencem a B. Faço o diagrama, já montei o diagrama para essa função, então diagrama para essa função, e verifique se ela é uma função. Por mais que eu dê aqui uma função, eu tenho que saber se ela é válida para os conjuntos dados. Então, no nosso caso aqui, a gente vai verificar. Menos 2 elevado ao quadrado, né, porque x está em A, então os valores de x vão ser elevados ao quadrado e verificar se tem y que está em B. Então, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Então, tem aqui. Menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Mais 1 eu tenho no conjunto B. 0 ao quadrado dá o próprio 0. 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado dá 4. É função, sim ou não? Todos os elementos de A têm correspondente em B. Primeiro ponto positivo. Segundo, de cada elemento de A, só sai um, quer dizer, tem um único elemento em B. Sim, de todos de A, apenas sai um para B. Então, a resposta aqui é sim. Essa função é válida para esses conjuntos, né? A e B dados. O exercício 13, ele também é igual ao anterior. Ele dá um conjunto A 0, 1, 2 e 3, conjunto B menos 1, 0 e 1. Ele dá uma função onde essa função é dada por x menos 2, sendo que x pertence ao A e o y pertence ao B. E ele quer saber se essa função, né, mesma coisa, desenho diagrama e verifique se é uma função de A em B, se essa função realmente é válida. Então, eu vou pegar os valores de x, substituir na função e verificar em y. 0 menos 2 dá menos 2. Não tenho menos 2 em y. 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 2 dá 0. E 3 menos 2 dá 1. Então, resposta para essa função em relação a esses dois conjuntos é que não é função, né? Então, na realidade, é apenas uma regra, mas não vai ser uma função. Por quê? Todos os elementos de A têm correspondente em B? Não. O 0 ficou sem correspondência, né? Então, não é função. Décimo quarto, a mesma coisa, só que agora eu tenho uma função, e essa função é uma função exponencial, 2 elevado a x, e eu quero ver se essa correspondência também é válida, sim ou não. Os elementos de A é menos 1, 0, 1, 2 e 3, em B, meio, 1, 2, 4, 6 e 8. Novamente, x está em A e o y está em B. Vamos aplicar 2 elevado a menos 1. Lembrando a regra de potenciação, eu já gravei um vídeo sobre isso. Regras de potenciação, vocês podem assistir lá se quiserem lembrar. Toda vez que eu tenho um expoente negativo
eu inverto o número, lembrando que todo número ele é escrito na forma fracionária sobre 1, né, a parte inteira sobre 1. Então, eu inverto o número e troco o sinal do expoente. Como o expoente vai ficar 1 positivo, vai dar o próprio 2. Então, 2 elevado a menos 1 dá meio. Então, eu tenho a correspondência. 2 elevado a 0 dá 1. Também tem explicação lá no vídeo. Todo número elevado a 0 é sempre 1. Também tem a correspondência. 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é a mesma base. Também tem explicação lá no vídeo. Então, 1 dá 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, tem também correspondência. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, o 3 elevado a 8. E agora sigo a regra. Todos os elementos de A têm correspondente em B? Sim. Cada elemento de A tem um único correspondente em B? Sim. Então, resposta, isso é uma função. Ok?